Oi galerinha, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Jennifer, a minha amiga, que tá dando risada. Oi, gente! A gente tá com um pouquinho de vergonha, sabe? Eu sempre gravei sozinha e eu acho que ela também. E hoje aqui a gente tá juntas pra gravar, né? A gente vai estar falando sobre um assunto que tocou muito nos nossos corações. Eu cuido de um ministério de criança e ela também, eu dou aula na escola dominical, fico à noite com elas também. E a gente dá ensinamentos, né? Pra área infantil. Então, e a gente veio abordar um assunto que não é muito falado. Não é nem um pouco falado. As pessoas escondem às vezes isso ou fingem que não existe. Isso. E na vida das crianças, a gente acha que é mil maravilhas, porque criança é inocente, porque criança é aquilo, porque criança não entende, mas não é bem isso. Porque assim, nós lidamos com crianças sempre. E a gente sabe mais ou menos o que passa pela cabeça de uma criança, porque elas conversam demais com a gente. E a gente já foi criança, né? É. E aí, a gente conversando sobre um assunto do lado espiritual, na batalha espiritual, e a gente tava falando sobre a gente, só que depois a gente começou a falar sobre as crianças. Porque quando eu era criança, eu tinha muita batalha espiritual. Eu tinha muito medo de dormir à noite, eu tinha pesadelos, eu começava a pensar que eu tava vendo coisas. Então aquele medo, ele entrava dentro de mim. E eu tenho certeza que entram em várias crianças, não é? Não foi só comigo, né? E a Ani também tava vendo e aconteceu com ela também, né? Também, eu também tinha muitos pesadelos, eram pesadelos iguais todas as noites e constantes, e isso me assombrava à noite e de dia. Eu sempre ficava pensando, porque era coisa que acontecia dentro da minha casa, eu sonhava coisa que era dentro da minha casa, eu acordava pensando que era verdade, porque eu era criança, então eu acreditava naquilo, né? E eu não conseguia dormir sozinha, sempre dormia com meu pai, com minha mãe, e quando eu deitava e não dormia, ficava olhando as coisas, ficava vendo coisas, e então o diabo sempre assombra assim, né, as crianças, com ilusões, com pesadelos, com medo, com sofismas, prendendo as crianças na mente, né? E às vezes pode acontecer coisas dentro da casa das crianças que elas acham que elas vão ter uma vida ruim pelo resto da vida, né? Isso é verdade. Eu tinha muito medo também de dormir sozinha. Na verdade, eu tinha medo de dormir no escuro também. Então minha mãe falava, não, você vai dormir na sua cama. Então eu ia pra minha cama, eu ficava lá. Na verdade, às vezes eu até ia dormir mais cedo, enquanto tava todo mundo acordado, pra eu conseguir dormir. Porque depois, quando tava tudo escuro, eu já pegava a coberta, me embrulhava inteira pra tentar dormir, né? E se eu acordava de madrugada, com certeza eu iria pro quarto da minha mãe, bater na porta pra dormir com ela. Era sempre, sempre assim. Então, eu passei uma fase que foi muito, muito difícil. Então, era pesadelos constantes, mesmo orando, sabe? Era aquela coisa, aquela batalha espiritual. E várias crianças passam por isso. Eu tava conversando com Deus, ele tocou no meu coração pra eu conversar com as crianças sobre isso, né? E eu tava numa aula lá junto com elas, crianças de 8 anos pra cima. Aí eu tava conversando com elas e perguntei o que acontecia, se elas tinham pesadelos ou algumas coisas assim. E elas começaram a contar, e cada coisa que eu ouvi, coisas que eu não tive, entendeu? Elas tinham visões espirituais, visão do inimigo, sabe? Tinha visão de anjo também, então eles aparecem para as crianças, entendeu? E isso existe, e os pais, eles têm que alertar. E é uma coisa que você tem que confortar a criança, sabe? Explicar que aquilo existe. Não pode falar, ah, não existe isso, é coisa da sua mente. Não, você tem que falar, existe. O mundo espiritual existe. O inimigo existe, Deus existe. Uma coisa que eu falei pra eles, olha, tudo, exatamente tudo que acontecer, qualquer pesadelo que vocês tiverem, qualquer espírito que vocês verem ou sentirem, seja o que for, vocês têm que lembrar que existe um Deus que é maior.
Porque você tem que chegar e confortar a criança, entendeu? E a gente sabe que o nosso Deus, ele é maior do que todas as coisas. E ele pode nos libertar disso, né? Não adianta você chegar contando... Seu filho ou seu sobrinho, seu irmão vem pra você e fala: nossa, Ani, vamos dar um exemplo. Nossa, Ani, tive um pesadelo, aconteceu isso, então eu vi isso, vi um vulto. Ah, mas existe mesmo, o diabo existe, e a criança vai ficar com medo. Não, você tem que falar assim: sim, existe, mas sabe o que você faz? Fala assim: ó, você não pode comigo, porque eu tenho a força de Deus, eu sou forte em Deus, meu Deus é o Deus da força. Então não é só você mostrar que existe, você precisa mostrar que existe e que ele consegue superar tudo em Deus. Porque se nós conseguimos, imagina as crianças, na palavra de Deus diz que nós temos que ter o coração de uma criança. É o coração puro, o coração que acredita em tudo que você fala. Vai acreditar. Imagina ele acreditar no poder de Deus que é real. O quão forte essa criança não vai crescer. O quão firmada, o quão cheia de fé ela não vai crescer. Né? Por quê? Porque ela vai saber que ela consegue tudo em Cristo. Então, se tem pesadelo, se tem medo, se alguma coisa assombra, se tem medo até muitas vezes dos pais, se vê coisas, ensina a orar, ensina a falar: você não me dá medo porque eu tenho Jesus, porque Jesus é minha rocha, Jesus me salvou, eu tenho o sangue de Jesus, sabe? Então a gente precisa ensinar, a gente precisa abrir os olhos, não só os nossos olhos para poder mostrar para as crianças, mas abrir os olhos delas também, porque elas acham que isso é uma coisa natural, uma coisa normal. Por exemplo, tive um pesadelo. Mas normal ter pesadelo. Não é normal. Vi um vulto. É normal ver um vulto. Deve ser coisa da minha cabeça, que nem minha mãe falou. Não é coisa da sua cabeça. Então a gente precisa ensinar, alertar, ensinar elas como reagir nas situações. E é verdade. E uma coisa que bateu demais assim nos nossos corações, porque um menino de 11 anos, a gente ficou sabendo que esses dias atrás ele se matou. Então, o que pode levar uma criança de 11 anos a se matar? Ela não viveu nada, ela não sabe de nada. É o inimigo. O inimigo, ele quer entrar na vida das crianças para destruir, porque elas são inocentes e elas sabem e elas são de Cristo, sabe? Então o inimigo quer fazer de tudo para tentar destruir, principalmente quando ela tá naquela fase que ela já consegue saber das coisas, sabe? Já consegue discernir o que é certo e o que é errado. Então ele quer pegar desde criança, sabe? Adolescentes também são alvos do inimigo, sabe? São alvos, entre aspas, fáceis. Se os pais não vigiarem, não se impor, sabe? Porque o inimigo, ele veio pra quê? Pra matar, roubar, destruir. E ele consegue destruir, se você permitir. Se muitas vezes o diabo joga na nossa mente que a gente não serve pra nada, que a gente não presta, que a gente não tem que viver, e a gente às vezes aceita isso, imagina uma criança que não sabe de nada. E eu tive um sonho também que eu passava assim e tinha 6 crianças. Eu conheci as crianças, mas eu não vou falar quem é, pra não expor. Tinha 6 crianças penduradas em uma forca e as crianças estavam vivas. E eu olhava assim e falava: nossa, mas o que tá acontecendo? Aí eu falava assim: tia, a gente tá preso, a gente vai morrer. Eu falava: não, e eu começava a soltar aquelas crianças e depois eu levava pra minha casa. E aí eu acordei depois desse sonho assim, tipo... Nossa, eu dormi até aqui, né? Foi no dia eu contei pra rua, eu falei: nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa orar, a gente precisa pedir a intervenção de Deus. A gente não consegue fazer nada, muitas vezes a gente não tem disposição. A gente precisa pedir a intervenção de Deus, a gente precisa orar pelas crianças, pelas famílias, né? E hoje também eu tive um sonho que a gente tava subindo umas escadas muito grandes, assim, devia ter uns 10 andares. E aí quando eu tava chegando na última escada, tinha umas crianças também conhecidas, bastante crianças, escorregando no corrimão. E eu falava: sai daí porque vocês vão cair. E um menininho, que ele é muito fofo, né? E ele foi escorregar, ele caiu lá devia ser 10º andar, mas era muito alto, até o chão. E as crianças ficaram tipo: nossa, ele morreu. Então, o que o diabo quer fazer?
Quer dizer que vai matar naturalmente? Às vezes sim, mas às vezes é espiritualmente. A criança cresce sem motivação, cresce pensando que não vai ser nada, que não vai poder fazer uma faculdade, que não vai ter um bom emprego, não vai ter uma boa família, pela vida que ela vive hoje. Atrapalha nos estudos, atrapalha na igreja. Você vê que a criança fica atormentada o tempo todo, sabe? Não deixa você prestar atenção no culto na igreja. Então tem alguma coisa errada, sabe? Você deve conversar com o seu filho, você deve pegar o seu filho, parar, sabe? Um tempo pra ele. Pegar e conversar, filho, o que tá acontecendo? Olha, e se a pessoa... Geralmente a criança ela não quer se abrir com o pai e com a mãe. Tem certa idade que o filho ali não quer mesmo se abrir. Então acaba se abrindo com as tias da escolinha, acaba se abrindo com coleguinhas do lado, ou então acaba se fechando e não fala pra ninguém. Mas mesmo assim, você deve falar tudo aquilo que você passou quando era criança. Não pense que seu filho não vai passar, porque vai passar. Às vezes pior ainda. Isso! E você deve conversar com ele, contar, sabe? Contar, olha, o mundo espiritual existe, o diabo existe, Deus ele é maior do que tudo. Então você fala, meu filho, por mais que o inimigo tente entrar na sua mente, sabe quando vem aquelas coisas ruins, sabe aquele pesadelo que vem, sabe quando você tá de madrugada e você acorda assustado? Aquilo não é de Deus. Então venha, ensine hinos para as crianças, ensine-os a orar, sabe, a repreender no nome de Jesus, porque Deus ele nos dá essa autoridade de estar repreendendo os demônios. Então, ensine o seu filho a fazer isso desde pequeno, porque eu tenho certeza que quando ele crescer, ele vai estar ensinando os filhos dele a isso também, porque ele teve uma base quando era criança. Então, quando ele crescer, ele vai ter essa base para poder ensinar os seus filhos. E a gente vai estar aqui orando. E também não só ensine, mas faça também. Ora, pede intervenção de Deus, guarda o seu filho em oração, guarda o seu filho em jejum, quebra toda a maldição hereditária para que o que você passou não passe para o seu filho, para que ele realmente venha ser uma promessa de Deus, né? Uma promessa de Deus na sua vida, alguém que vai crescer, que vai cumprir os propósitos do Senhor e os chamados do Senhor. Isso é verdade. E a oração, ela pode muito seus efeitos. Eu sei que esses dias... Vamos dizer, eu não vou falar que isso não acontece mais comigo, porque esses dias, essa semana aconteceu comigo. Eu tinha assistido um filme que não era pra eu assistir, entendeu? Era um filme de terror que, na verdade, eu não sabia que era de terror, eu acabei assistindo e eu fiquei muito assustada. Eu peguei e fui dormir e eu não conseguia dormir. Então, eu tô com 23 anos agora, acontece isso comigo às vezes, sabe? Então o inimigo, ele tenta vir. E eu sei que eu fui dormir, acho que umas 5 horas da manhã por causa disso, porque eu fechava o olho, aí aquela coisa pesada começava a vir, entendeu? Aí eu já acordava assustada. Só que aí eu comecei a cantar aquele hino. Cobre-me com tuas mãos com poder, vem me esconder, Senhor. Eu sou mal pra cantar, mas tudo bem. Aí eu comecei a cantar aquele hino pra Deus ele me cobrir. E aquela tentação, ela vinha, mas do mesmo jeito eu não parava de louvar, e aquilo foi saindo. Então é uma luta constante, é uma luta diária, é uma luta que não para. É espiritual, a gente não tá vendo, mas muitas das vezes a gente sente. Então a gente vai estar aqui orando pelas crianças e a gente pede pra você que tá aí do outro lado também, tá orando também, sabe? Intercedendo, se é seu filho, se é seu sobrinho, se é seu irmão, sabe? Conversa. Às vezes a gente pergunta, Deus, mas por que as crianças elas sofrem? Por que existe fome? Por que existe morador de rua? Sabe por que existe? Porque não existe gente disposta de colocar o joelho no chão e pedir intervenção de Deus. Orar falando, Senhor, guarda as crianças, mesmo se não for meu filho, guarda as crianças do mundo todo, guarda as crianças, ó Deus, que sofrem abuso, que sofrem em casa, que apanham. Se não houver oração, o Senhor não vai intervir. A palavra de Deus diz, pede que eu te dou, mas e se não pedir? Ele vai fazer? Não. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Então ore pelas crianças, ore pelas famílias. Sabe, pede intervenção de Deus na sua casa, na vida dessas crianças, na vida das crianças órfãs. Imagina o que elas passam. Se muitas vezes a gente que é adulto, não tem pai, não tem mãe, sofre, imagina uma criança. Isso é verdade.
Então vamos colocar a mão na consciência, vamos colocar os nossos corações nas mãos de Deus. Vamos colocar as nossas crianças na mão de Deus. Porque só Ele pode libertar, só Ele pode salvar, só Ele pode curar. Então Ele é maior do que todas as coisas. E nunca esqueça isso. Talvez você esteja passando por isso. Talvez não seja seu filho, mas você esteja passando por isso. Acredita que tem um Deus maior do que todas as coisas. O inimigo é isso, ó. Nem Isso. Perto de Deus. Deus, Ele é um Deus sobrenatural. Ele pisa no inimigo. Então, na Bíblia você vê que todas as lutas são vencidas por Deus. Então, se Ele venceu todas as guerras, todas as lutas, por que Ele não vai vencer agora? O inimigo, ele tenta fazer com que você acredite que Ele é maior. Mas não acredite nisso. Isso é mentira do inimigo. É mentira, porque existe um Deus muito maior que vai te livrar de todo o mal. Amém? Vamos estar orando agora pelas crianças. A gente pede para vocês estarem orando também aí dentro de casa, na casa de vocês, no serviço, no trabalho, onde vocês estiverem. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu. Senhor, em nome de Jesus. Ó, Pai querido, muito obrigada por essa palavra. Deus, essas crianças, Senhor. Que o Senhor colocou em Nas nossos suas mãos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a intervenção do Pai, Senhor. Jesus. Pai, em nome... Bom, galerinha, a nossa bateria acabou, acabamos de orar. Mas é isso aí, que esse vídeo tenha entrado no seu coração. E é isso aí, se você gostou do vídeo, clica bastante em gostei, compartilha com seus amigos. Segue o canal da Ru, segue o meu canal, Isso. compartilha com os seus amigos, seus vizinhos, pra você saber quem é pai ainda, quem não for pai também, quem tem irmão, compartilha com todo mundo, que de fato as pessoas elas possam estar alertas, né, do que pode acontecer ou do que se passa, né? Com certeza. E o seu canal qual que é? Jennifer Nicole Valente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Você tchau. volta, né? Volto. Então tá bom. Tchau. A próxima vai ser no meu canal. A gente vai gravar um vídeo no canal dela e a gente fala pra vocês, tá? Beijos. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Pronto.